Gael. Então, Gael, eu preciso de cumprir algumas tarefinhas lá no YouTube para eu poder abrir os inscritos lá, os membros, né? Então, eu estava falando, muitas pessoas queriam que eu subisse as lives completas para poder assistir mais tarde, depois, tá tudo lá no YouTube, eu tô subindo agora com mais frequência, eu não tô fazendo muito corte, porque antes eu cortava algumas partes, que às vezes eu conversava aqui no chat e tal, não tô cortando muita coisa, então eu tô subindo no pelo do jeito que dá. Então tô subindo as gravadas lá no YouTube, então alguém que quiser assistir as gravadas, tá lá. Se você não me segue lá, não é inscrito lá no You, que termina com Tube, vai lá se inscrever. O que custa? Nada. Nada. Vamos começar? Vamos falar de ET, não é? De terremoto. Bora? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Então vamos lá. Boa noite, avatares. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês novamente esta noite, para a gente rasgar o véu do que eles chamam de realidade. Então já pega o seu café, a sua pipoquinha, se acomoda aí, porque a engrenagem do palco mundial rodou rápido. E essa semana, o cheiro do teatro geopolítico está no ar. Vamos falar sério? Eu sei que vocês sentem que o ar está pesado, que parece que a qualquer momento a corda vai estourar, não é mesmo? Não é só a impressão de vocês, não. Se a gente olhar para o tabuleiro geopolítico, agora a situação no Oriente Médio atingiu um nível de instabilidade que os grandes portais de notícias tentam minimizar. Eu quero só te lembrar uma coisinha, porque as pessoas têm amnésia, porque a vitrine faz a gente ter amnésia. Antes da Copa, a gente estava falando sobre que assunto? Vamos ver se vocês lembram aí. Qual era o assunto, a pauta do momento? O que era? Purpurinas, diversas. Interessante que acabou esse assunto, não é mesmo? Presta atenção. Fez todo mundo entrar em pânico. Presta atenção. A tensão entre os Estados Unidos e o Irã não é apenas uma briga de poder regional. É uma dança perigosa sobre um acordo que, na prática, já nem existe mais. Como diria o filósofo clássico, a paz é apenas um intervalo entre duas Gs. E parece que esse intervalo está chegando ao fim. O que a gente vê no noticiário é a superfície, sanções, movimentação de tropas e notas de repúdio. Mas por trás dessa cortina de fumaça existe uma disputa frenética por influência e recursos que dita literalmente o ritmo da nossa realidade aqui do outro lado do mundo. Sabe aquele ditado de que quando os elefantes brigam é a grama que sofre? Pois é. Quem é a grama? Nós. Exatamente. Cada movimento diplomático que falha lá reflete na nossa economia, no preço da comida e até na ansiedade que a gente sente todo dia. Eles jogam um xadrez que não inclui a humanidade no tabuleiro, entende? É sobre controle. É sobre quem dita a próxima regra do jogo. Eu citei aqui uma coisa sobre ansiedade. E aí eu quero só fazer um parênteses aqui sobre ansiedade. Para você, meu amigo e minha amiga, que vive com ansiedade lá no talo, para quem não sabe, eu já tive há muitos anos atrás síndrome do pânico, crise de ansiedade fortíssima, que eu tinha ataque cardíaco, eu achava que eu ia morrer, eu ficava sem respirar. E eu quero compartilhar com você o que foi que aconteceu, como foi que eu curei isso, sem remédio. Eu procurei diversos especialistas, ia em cardiologista, porque eu achava que eu ia dar um troço. Ia no pronto-socorro, porque às vezes a crise batia tão forte. Chegava lá, eles me davam um remedinho e mandavam embora. Mas eu comecei a procurar especialistas e ninguém me dava resposta, até que eu cheguei numa cardiologista. Ela já era bem idosa. E ela olhou para mim e falou para mim assim, ó, você tá com síndrome do pânico, crise de ansiedade fortíssima. Eu tenho aqui duas opções para você. Um ansiolítico ou o método natural. Qual que você quer? Eu, dentro da caixinha da Matrix, falei, eu quero remédio. Quero remédio, claro, é mais fácil, não é mesmo? Fui na farmácia. Peguei o remedinho, levei para casa. E tomei um. Aí eu fiquei pensando naquilo que a médica me falou. Porque há 2 sábados atrás aí, eu fiz uma live aqui, eu falei, né, que eu já fui uma atleta semi-profissional, sempre gostei dessa área de esporte, da saúde. E aí eu olhei pro remédio, tomei um dia, fiquei pensando no que ela me falou. Sabe o que eu fiz? Joguei o remédio fora. 6 horas da manhã, saí para caminhar 1 hora. E falei, não, eu vou me escolher. E aí comecei a fazer exercício de respiração, comecei a fazer exercício com mais frequência, certinho. Sabe o que aconteceu com a síndrome do pânico? Sumiu. Nunca mais eu tive.
Não, aí você vai falar assim para mim, mas você não tem ansiedade? Algumas horas, mas a gente tem controle sobre isso. E aqui eu quero deixar uma deixa para você que é fantástica. Além do exercício físico, existe uma ferramenta magnífica que você tem aí, que é a respiração. Exercício de respiração. Sim, exercício de respiração e controle do lixo que fica na sua cabeça rondando aí. Quando você está na fila do pão ou do banco, a gente nem tem banco mais, né? Fica lá na fila do pão ou do supermercado, de repente começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. Se você vai morrer, se você vai ter dinheiro para pagar o boleto amanhã, um monte de coisa que dispara a sua ansiedade. O que você tem que fazer? Uma frase curta. Isso não é meu. Isso não é meu. Sabe por quê? O que está fora não está no seu controle. Simples assim. Você trazer o centro para você. Respira e volta para o seu centro. Certo? O remédio ele vai remediar um tempo a sua crise, a síndrome do pânico. O que vai mudar é a sua atitude. Você estar no controle, você assumir a sua soberania aqui e agora. É isso que faz a diferença. O remédio é importante? É, em alguns momentos. Mas vai partir de você a cura. Ok? Continuando. Então, é sobre controle. É sobre quem dita a próxima regra do jogo. E a fragilidade desses acordos hoje é o sinal claro de que o sistema está perdendo o controle sobre a sua própria narrativa. E a questão não é se algo vai acontecer, mas como eles vão vender isso para a gente no Jornal da Noite. Vamos ficar de olho, porque o que acontece no Oriente hoje, no Oriente Médio, chega na nossa porta amanhã. E se a geopolítica já é complexa, o que está acontecendo nos céus é para deixar qualquer um de queixo caído. Vocês viram os relatos recentes lá no conflito do Oriente? Pilotos, presta atenção, pilotos descrevendo encontros com drones iranianos que têm uma capacidade simplesmente inédita, nunca vista antes. O pessoal chama de formato de arraia, mas nós sabemos que é outra coisa. A ciência convencional, que a gente aprende na escola, não explica como algo daquele tamanho faz o que faz. Não é curioso? O Pentágono solta uma nota que um piloto dá um depoimento ali, mas parece que eles estão testando a nossa reação. O que eles chamam de capacidade inédita, na verdade, é o grito mais alto que a gente já ouviu de que a engenharia reversa não tem mais teoria da conspiração na internet. Aqueles drones que os soldados americanos viram no céu lá no conflito é uma coisa que eles nunca viram antes. Eles fazem movimentos que os aviões de alta tecnologia não faz. E eles têm formato de arraia. É um hack biológico da natureza em forma de metal, tecnológico. E já está operando, ou seja, saiu do que seria do filme, gratidão, e passou para a realidade. Então já deixou de ser conspiração da internet. Está voando, está sendo testado e pior, está sendo usado como peça de xadrez entre as potências. É aquele tipo de tecnologia que parece ter vindo de fora da nossa grade, sabe? Estão entendendo? E aí a gente sabe, não é só o Irã. A Rússia e a China já estão no jogo fazendo o dever de casa. Qualquer desenvolvimento tecnológico assim é motivo de insônia para as forças americanas e seus aliados. Que isso? Estão me vendo? O treco aqui deu um... Estão me vendo? Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Tô aqui. Então, devo ter falado alguma coisa. Tô aqui. Bora. Isso, bugou, mas voltou. É o ruído da Matrix querendo fazer a nossa live cair. Bora? Vamos continuar. Então, esse poderio não está só no país quer dizer, não está só lá no Irã, não. Está lá no país do urso e do Xing Ling também. Acho que foi isso que eu falei. Sim. Gratidão. Estão entendendo? Não está só lá, do outro lado, não. Está no país do urso e do Xing Ling também. Agora a fofoca de bastidor. Especialistas comentam que o país do beicinho nervoso, preste atenção nisso daqui,
já perdeu essa G antes mesmo de começar. Eles estão endividados até o pescoço. A banca de xerife, para garantir o espaço ao sol, é meter o bedelho aonde pode. E não é à toa que o canhão deles, nas últimas semanas, virou para o nosso quintal. Eles não estão preocupados com a democracia, em te proteger não, viu? Daqueles grupos, que eu não posso falar o nome aqui, de 3 letrinhas, sabe? Grupos de 3 letrinhas aqui do Brasil, que eles falaram, nossa, devemos defender os brasileiros, daqueles 2 grupos de 3 letrinhas. Não é isso não, eles não estão preocupados não com o nosso pescoço. E é por isso que essa tecnologia de drones não é uma evolução natural, é um sinal de que o poder mudou de mãos. Quando você vê uma coisa que desafia a gravidade, que faz manobra que nenhum piloto humano conseguiria suportar, preste atenção. Você entende que o jogo mudou. Eles querem que a gente foque no conflito entre os países, mas o verdadeiro pulo do gato está na tecnologia que eles estão expondo. Eles estão nos dando pequenas doses de choque de realidade para normalizar que, até outro dia, a gente nem podia comentar. É tecnologia que não foi desenhada em escritório de engenharia comum. É tecnologia que foi literalmente emprestada do outro nível de existência. E a pergunta que não quer calar é, se eles têm isso voando, o que mais será que eles estão escondendo nos hangares subterrâneos? Porque tem muita coisa lá embaixo. Eu já trouxe aqui em outras lives sobre os bunkers. Isso. Aloysio, cuidado com essas palavrinhas, Aloysio. Ó. A live tá quente hoje. Vamos ter cuidado com as palavrinhas. Certo? Vamos ter cuidado com as palavrinhas. Se segure, porque eu não cheguei no ponto alto da live ainda não. O negócio já quis bugar aqui. Bora! Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Ó, agora presta atenção. Se você quer entender a briga onde acontece de verdade, esquece os tanques na rua, esquece. A G do século XXI é travada na escala do nanômetro. Enquanto o xerife, beicinho nervoso, tenta manter a pose, o país do Xing Ling, está fazendo um movimento silencioso que, para quem entende a geopolítica, é um verdadeiro checkmate, a soberania total dos semicondutores. Não é coincidência que o país anunciou que não poupará recursos para dominar o espaço, olha isso, até 2030. Eles acabaram de lançar os primeiros satélites de uma rede de computação espacial que, na prática, retira a infraestrutura de dados. Olha o grave, olha isso aqui. Eles acabaram de lançar os primeiros satélites de uma rede de computação espacial que, na prática, retira a infraestrutura de dados da Terra e coloca em órbita. Pense nisso. É a criação de um cérebro global que não passa pelos cabos submarinos controlados pelo Ocidente. O Ocidente que eu estou falando, o país bem nervoso. Eles estão saindo da rede do sistema atual para construir a própria Matrix. E aqui entra a parte que eles não contam na TV. A ativação dos chamados superímãs da Tesla. É isso mesmo que você ouviu. Estamos falando de tecnologia que manipula a frequência da matéria de uma forma que o Ocidente ainda não entendeu ainda. O Ocidente que eu estou falando é o país bem nervoso. Isso não é apenas sobre ter um celular rápido, é sobre uma energia limpa, como a que Tesla estava tentando implementar. Processamento de dados que ignora a limitação do silício e uma capacidade de monitoramento que simplesmente torna invisível o que eles não querem que a gente veja. Como dizem os estrategistas da sombra, quem controla o processamento controla o destino. O país Xing Ling percebeu que, para vencer o xerife, beicinho nervoso, ela não precisa bater de frente militarmente. Ela precisa tornar a tecnologia dele obsoleta, velha. Estamos presenciando o fim da era do domínio ocidental e o nascimento de uma nova ordem tecnológica que a maioria da população ainda não percebeu, porque está ocupada demais olhando para o circo. Eles estão construindo as novas vigas mestras desse mundo. E o xerife, beicinho nervoso, acabou de perceber que a base da casa foi trocada enquanto ele dormia. Ou melhor, fazia pose com os ETs. Agora respira fundo, preste atenção nisso daqui. O motor do nosso planeta, que
que é o campo eletromagnético, simplesmente saiu do eixo. Os satélites estão tendo que recalcular a rota. O mundo inteiro está sentindo essa instabilidade. O polo magnético já deslocou mais de 2.200 quilômetros. Para nós é muita coisa, mas para o planeta é quase nada. Vamos dizer que é milimétrico. Isso não é uma variaçãozinha sazonal, é uma mudança estrutural que mexe com a navegação global, com a própria base da vida na superfície. Mas sabe o que os jornais não te contam? O que isso faz com o seu corpo. O ser humano não é um ser isolado. Nós somos biossistemas sintonizados com a frequência da Terra. Quando esse motor planetário oscila, o seu corpo entra em colapso de sincronia. E é por isso que você sente, às vezes, não é todo o caso, esse cansaço que parece não ter fim. Insônia, irritabilidade do nada, ou aquela sensação de viver fora da sintonia, como se a sua consciência estivesse tentando sintonizar uma estação que não existe mais. A Matrix está tentando recalibrar a sua biologia para essa nova frequência instável. Então, como é que a gente sobrevive a isso na prática? Primeiro, entenda uma coisa. Não lute contra a oscilação. Aprenda a blindar o seu campo. A proteção aqui não é mágica, é técnica. Comece um ground, o contato real com o solo para descarregar esse excesso de estática que está invadindo o seu sistema nervoso. Sabe quando você pega na maçaneta do carro ou encosta em alguém e leva um choque? É sobre isso. Você precisa de aterramento. Coloque seus pés no chão, na terra, para descarregar essa estática. E mais importante, discipline o seu foco. Quando o campo magnético oscila, o sistema joga informação de medo para te manter na frequência baixa e refém da distração. O segredo para não ser hackeado agora é manter a soberania da sua atenção. Se você deixa o seu emocional oscilar junto com o polo, você entrega a soberania do seu avatar para o sistema de bandeja. Mantenha a frequência alta, disciplina. Discipline a sua mente e não deixe o caos externo virar a sua frequência interna. O motor do mundo está mudando, mas a sua frequência, essa você governa. Agora vamos falar do assunto que está em pauta no momento, o terremoto lá na Venezuela. Sabe aquele jogo entre Brasil e Escócia que parou o mundo ontem? Vocês viram, né? Pois é. Enquanto estava todo mundo ali, vidrado no gramado em Miami, se Neymar tirava o colete para entrar em campo, o nosso planeta resolveu dar um show. Mas um show que ninguém gostaria de ver, não é, meus amigos? Teve uma coisa acontecendo por baixo dos nossos pés que é, no mínimo, muito estranha. Preste atenção nisso daqui. Exatamente a 6 minutos depois que o jogo começou, uma série, não foi só um, de terremotos começou a pipocar em vários lugares do mundo. Quase que ao mesmo tempo. Sim, exatamente, não foi só na Venezuela, não. O cenário mais assustador foi na Venezuela. Imagina só, 2 terremotos, um atrás do outro, de magnitude 7.2 e 7.6. É muita coisa. Ainda mais para um país como o nosso, que não é estruturado para suportar terremoto. As imagens que chegam de Caracas e outras cidades são desesperadoras. Parece mesmo uma zona de guerra. Nada a ver com um fenômeno natural comum. E é aí que a gente começa a ligar os pontos. Porque não é só lá. Teve um tremor de 6.9 no Japão. E ainda os abalos aqui no Brasil, Manaus e Boa Vista, sentiram. E até na Califórnia. A ciência, é claro, que vem com aquele papinho de placas tectônicas e movimento natural. Mas cá entre nós, é muita coincidência, não é mesmo? A conta não fecha. Ter vários pontos do planeta tremendo exatamente durante uma transmissão global? Isso desafia qualquer estatística. Tem muita gente importante, especialista de verdade, começando a questionar se isso é só geologia ou se tem algo mais, algo que a ciência oficial ainda não quer ou não pode falar pra gente. Fica a pergunta no ar. Será que a Terra está sob ataque ou a gente está finalmente acordando para a fragilidade desse equilíbrio que a gente chama de realidade? E agora, vamos dar uma olhada no que realmente está acontecendo por trás das cortinas. Porque a ciência oficial correu para explicar o desastre na Venezuela como a velha história das placas tectônicas. Não é? É isso que a ciência conta e solta lá na vitrine pra gente. Mas quando a gente olha os detalhes, a conta não bate, não fecha. Foi um evento sem precedentes. Como eu disse, 2 terremotos, um seguido do outro. 2.2 e 7.5, atingindo o país com mais de 39 segundos de intervalo. Sismólogos chamam isso de sismo gêmeo, uma combinação raríssima, extremamente destrutiva, que, segundo eles, explicam por que a destruição foi muito maior do que o esperado para um evento natural isolado. O epicentro registrado na cidade de El Guayabó e a apenas 13 quilômetros de profundidade espalhou caos
por estados como La Guaira e o Carabobo. Cidades como Cachalamar foram praticamente devastadas com dezenas de prédios, incluindo hotéis de 8 andares e centros comerciais virando escombros em questão de segundo. E olha que curioso, não houve nenhum aviso. Olha só, não houve nenhum aviso, nenhuma previsão. Foi um golpe seco. As autoridades já confirmaram mais de 180 mortes, centenas de feridos e o número de desaparecidos em registros extraoficiais é alarmante, que podem chegar milhares, né? O tremor foi tão extensivo que as vibrações atravessaram as fronteiras e foram sentidas até no norte do Brasil, com os moradores em Manaus, Boa Vista e Belém evacuando prédios em pânico. A pergunta que não quer calar, e que muitos especialistas independentes estão sussurrando por aí, é: como uma movimentação natural teria essa cirurgia toda? A precisão de 2 abalos dessa magnitude num intervalo tão curto durante um evento de alcance global é muita coincidência para um acaso geológico. Vocês não acham? Estamos falando de uma falha tectônica que, de repente, decidiu acordar com essa precisão matemática. Ou será que estamos vendo a manifestação de algo que a ciência convencional, presa aos seus manuais, ainda se recusa a mapear? A fragilidade do solo é real, mas será que ela é mesmo natural? Agora vamos entrar na fofoca técnica, em que todo mundo quer entender, mas poucos explicam sem parecer loucura. É a palavrinha complicada, sabe? Vocês já ouviram falar, muitos de vocês já ouviram falar naquela palavrinha H, A de amora, R do rato e P de pato, né? Aquela tecnologia. Muita gente joga esse nome no caldeirão das teorias da conspiração, mas eu quero te mostrar o que ela é de verdade, tirando o rótulo de filme de ficção científica e olhando para a tecnologia real. Aquela tecnologia, H, A de amor, R do rato, P de pato, nasceu como um projeto de pesquisa financiado lá atrás, pelo próprio país do beicinho nervoso. Isso mesmo. Inicialmente, é bem fofo a coisa. Inicialmente, com apoio das Forças Aéreas e da Marinha. Basicamente, eles instalaram um campo enorme de antenas lá no Alasca. Olha que interessante, surgiu de novo o assunto Alasca. Semana passada a gente viu isso, né? O que tem lá na Antártida. Então, essas antenas estão lá, no Alasca. Com o objetivo claro, estudar a ionosfera. Para quem não sabe, a ionosfera é aquela camada da nossa atmosfera que fica lá no alto, cheia de partículas carregadas. O que aquela tecnologia, A de amor, R do rato, P de pato, o que ela faz? É disparar ondas de rádio de alta frequência diretamente ali, como se estivessem aquecendo ou manipulando essa camada. E é aqui que entra o pulo do gato. A ciência chama isso de tecnologia de uso dual. O que significa isso na prática? Que o mesmo projeto, que serve para fins civis, de como estudar como as comunicações de rádio funcionam ou prever comportamentos atmosféricos, tem, inevitavelmente, uma capacidade estratégica militar gigantesca. Não estou falando de mágica, estou falando de física aplicada. Ao manipular a ionosfera, você altera a forma como a energia circula e como os sinais são refletidos de volta para a Terra. Então, quando a gente questiona se isso pode influenciar padrões climáticos ou tensões nas placas tectônicas, a gente não está viajando. A gente está olhando para a própria descrição técnica do projeto, o potencial de literalmente brincar com a energia que envolve o nosso planeta. A grande questão não é se a tecnologia existe, porque isso é fato e está lá no Alasca, com documentos publicados e o financiamento oficial. A questão é até onde essa pesquisa científica sai do laboratório e vira uma ferramenta de agenda estratégica. É aqui que o buraco é bem mais embaixo. Então, vamos conectar os pontos. A gente já entendeu que aquela tecnologia H, A de amor, R do rato, P de pato, não é um conto de fadas, é tecnologia de pontas. A grande pergunta é, por que todo esse esforço para estudar o céu, se a gente vê os efeitos aqui embaixo na crosta terrestre? E é aqui que a gente sai do campo de pesquisa acadêmica e entra na estratégia geopolítica. Existe uma visão que circula nos bastidores de poder, de que a ferramenta, aquela tecnologia H, A de amor, R do rato, P do pato, não funciona apenas como um termômetro climático. Para quem entende de controle global, o projeto é, na verdade, uma peça do xadrez
em uma agenda muito maior. Pensa comigo. Se você tem o poder de manipular a ionosfera e a circulação de energia na atmosfera, você também pode, teoricamente, criar pontos de pressão nas zonas de falha geológica que já estão instáveis. Isso não é um desastre natural comum. É o que muitos chamam de geoterrorismo ou, para sermos mais elegantes, um instrumento de pressão estratégica. Quando a gente vê um evento sísmico acontecer em momentos críticos, como o que vimos na Venezuela, justamente durante um evento global de grande escala, a gente não pode ser ingênuo. Não podemos falar de um fenômeno climático aleatório. Estamos falando de uma tecnologia que pode servir para balançar as estruturas de um país, distrair a população de agendas políticas, ou até mesmo enviar um recado sem precisar disparar um único tiro. O mundo oculto, as pessoas que planejam os movimentos globais por trás das cortinas, enxergam a Terra não como um ecossistema vivo, mas como uma máquina que pode ser hackeada. E é por isso que para eles esses terremotos não são estratégias que simplesmente acontecem, são muitas vezes ajustes necessários para manter o controle sobre o território e sobre a atenção de quem assiste tudo isso atônito pela tela da TV. A gente precisa parar de olhar apenas para o desastre e começar a olhar para o cronômetro. Porque quando a tecnologia encontra estratégia, o acaso deixa de existir. A pergunta que fica agora, depois de tudo que vimos, é: quem é que está operando o painel de controle do nosso planeta? Essa é a grande questão. E agora, nós vamos conversar um pouco sobre a nossa realidade sem rodeios. Sem rodeios. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live. Templo da Alma, um beijo. Luciano, um beijo. Ora. Então, vamos lá, né? Enquanto rolava esse Brasil-Escócia, o mundo parecia ter parado. De um lado, a gente via políticos, celebridades, grandes empresários se esbaldando naquele luxo todo dentro do estádio, não é mesmo? Do outro, a grande maioria de nós, o povo trabalhador, estava se espremendo na estação de metrô em São Paulo às 17 horas, exausto, depois de um dia corrido. E aqui bate uma reflexão que incomoda muito. Será que a gente vive o mesmo tempo? Quantas realidades existem aqui na Terra? Porque enquanto para alguns o dia é feito de camarotes e consumo de entretenimento, para a maioria das pessoas o tempo é uma briga constante pela sobrevivência. É curioso notar como o sistema é inteligente. Ele começa a criar uma ilusão de união nacional dentro daquele gramado. Muitos brasileiros que até ontem estavam reclamando da crise, dos preços altos, da falta de oportunidade, lá estavam eles. Muitos fazendo sacrifícios enormes para participar desse grande espetáculo. É a velha estratégia do pão e circo, repaginada para 2026. O sistema sabe se ele der uma distração grande o suficiente, você esquece por algumas horas que o seu salário mal cobre o mês. O entretenimento vira uma espécie de anestesia social, sim. E a gente se sente parte de algo maior, enquanto na prática estamos apenas sendo condicionados a aceitar que a desigualdade é um preço justo para ter no nosso momento de euforia. E o que eu quero que vocês pensem hoje é: por que a gente sente essa necessidade tão urgente de estar lá fora? Ou de estar em qualquer outro lugar? O que a gente está tentando silenciar quando foca toda a nossa atenção no que acontece dentro daquele campo ou no lugar onde você está tentando ser inserido, ou melhor, se manter pertencente? A Copa 2026 não é só futebol não. É um espelho, é a imagem que ele reflete sobre o nosso estilo de vida. E isso é no mínimo preocupante. E agora, vamos tocar no outro assunto. Vamos entrar no que realmente faz muita gente tremer: as previsões. Não podemos ignorar nomes como Baba Vanga, a vidente búlgara conhecida por antecipar aquele 11 das duas gêmeas. Entenderam, né? E o desastre de Chernobyl. Já estava profetizado que em 2026, também por Baba Vanga, um contato alienígena aconteceria durante um grande evento esportivo mundial. E no Brasil tivemos recentemente a avó baiana, que trouxe um detalhe assustador.
A aparição de uma nave pairando sobre o campo durante a partida entre Brasil e Escócia, seguida por uma abdução massiva de jogadores e parte da torcida. E que nada disso aconteceu conforme ela havia previsto, não é mesmo? Mas escuta o que eu vou te dizer agora. Não vamos olhar para isso apenas como misticismo ou algo do outro mundo. Vamos analisar isso com a cabeça no lugar pela lente da realidade. Aqui cabe duas reflexões cruciais. Primeiro, será que a avó baiana não teve de fato uma visão, mas uma interpretação equivocada? O que ela viu pode não ter sido uma nave, mas sim a energia devastadora e o impacto tectônico que, como vimos, atingiu a Venezuela exatamente no mesmo período. Às vezes o canal da visão é claro, mas a tradução da imagem é onde mora o perigo. Agora a segunda reflexão, é onde a coisa fica séria. É aqui que entra o jogo do sistema. A previsão da avó baiana criou um frenesi nos bastidores. Ela movimentou a mídia, redes sociais e até aquele público que nem costuma assistir TV. Todos sintonizados esperando para ver se a profecia se concretizaria. E isso é o que chamamos de programação preditiva. Eles usam artifícios de controle mental para preparar a nossa psique. Quando o sistema promove esse tipo de expectativa, isso aqui é muito importante que você preste atenção nisso. É assim que funciona a preditiva, a normalização. Quando o sistema promove esse tipo de expectativa, ele garante que a sua atenção, que a atenção do mundo esteja ancorada em um evento de ruptura. Ao plantarem ideia de naves e abduções, eles nos deixam em um estado de prontidão emocional, aonde a normalidade é substituída pela expectativa do caos. Eles não precisam que a nave apareça. Eles só precisam que você esteja hipnotizado pela possibilidade da ruptura. Dessa forma, eles desviam a nossa atenção do que está sendo realmente executado no tabuleiro da geopolítica real. É uma forma de nos deixar em xeque, olhando para o céu, enquanto o controle é consolidado aqui embaixo. Como veremos mais adiante. Eu estou tocando nesse assunto porque eu tenho uma parte para complementar ele mais adiante. É quando a gente desmascara esse mecanismo de controle, a gente percebe quem é que está, de fato, segurando o controle remoto da nossa realidade. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live. Bora? Bom, então vamos descer mais um degrau fundo nessa história. Porque o sistema investe bilhões no entretenimento? Porque a Copa de 2026 precisa ser esse espetáculo grandioso e inquestionável. 3 países. A resposta é simples. A Copa funciona como uma tela de cinema gigante. É ali que se projetam a realidade que eles querem que a gente consuma, enquanto por trás das cortinas o controle real é consolidado sem que ninguém perceba. É o que chamamos de controle através do prazer. Pensa comigo. Quando você está distraído, torcendo, vibrando, com o seu sistema emocional completamente tomado pela euforia da vitória ou pela angústia da derrota, o seu senso crítico entra no modo de espera. É como se a sua consciência tirasse uma folga. E exatamente nesse intervalo, onde a nossa atenção está lá no alto, que as decisões políticas, as mudanças estruturais e as agendas de controle são implementadas no mundo real. A engenharia social usa o entretenimento para criar uma ilusão de normalidade. Eles precisam que você acredite que o mundo continua funcionando como sempre, que o futebol é a coisa mais importante do seu dia e que a sua maior preocupação deve ser a tabela do campeonato. E olha que interessante, às vezes eu já cheguei a comentar para certas pessoas que o futebol é totalmente manipulado, que nada daquilo é real. A pessoa responde para mim, não tô nem aí, deixa eu. A pessoa prefere acreditar na ilusão, sabe? Então, continuando, enquanto você se mantém preso nesse ciclo de estímulo e recompensa, eles reformulam o tabuleiro global sem resistência nenhuma. É verdade. A verdade é que o sistema não nos controla pela força bruta o tempo todo. Eles nos controlam pelo nosso desejo de entretenimento. Eles nos dão o circo e nós, em troca, entregamos a nossa atenção, o nosso silêncio sobre o que realmente importa. A Copa não é um evento esportivo, não. Como eu venho trazendo aqui, acho que 3 lives. E eu já trouxe aqui, hoje é o 3º ou 4º episódio do lado oculto da Copa. Esse evento grandioso funciona como uma grande lavanderia de dinheiro, sim, de acordos, né? Vamos colocar no plural. Contratos milionários, venda de armamentos, proteção.
É uma ferramenta de gestão de comportamento de massa. Enquanto eles manipulam a massa, o rebanho, eles estão entretidos com outra coisa. Pouco importa quem é que está lá no campo, entendeu? E se a gente não começar a entender que o jogo que acontece no gramado é, na verdade, uma distração para o jogo que acontece nos bastidores, a gente vai continuar sendo apenas plateia de um roteiro que nós mesmos autorizamos. Nós mesmos. E agora eu quero trazer aquele episódio, quarto episódio, do lado oculto da Copa. Que eu falei que seriam 10 episódios, né? Nós estamos no quarto. Então, a gente precisa falar sobre quando a teoria da conspiração vira um processo judicial. Porque as pessoas adoram falar que certas coisas são teoria da conspiração. Durante décadas, quem ousava dizer que as escolhas da sede da Copa era comprada, que a África do Sul, a Rússia e o Catar eram apenas negócios de fachada, era ridicularizado, chamado de louco. Mas lá em 2015, a máscara caiu de vez, não é mesmo? Sabe aquele momento alto de um filme? Pois é, foi o que aconteceu exatamente quando o FBI invadiu um hotel de luxo na Suíça e prendeu a cúpula inteira da FIFA. Não é história de internet, não. Foi operação policial real. O que vazou ali não foi apenas a fofoca. Foi malas de dinheiro, contas secretas em paraísos fiscais e a confirmação absoluta de que os votos dos dirigentes foram literalmente leiloados para cheques e oligarquias. E por que isso importa agora para a gente em 2026? Porque isso prova que o sistema é, por natureza, um produto manipulado. Se a escolha de quem cedia um evento, o pilar fundamental de tudo, foi decidida através do suborno e da corrupção, por que a gente acreditaria que o restante do script é limpo? O FIFA Gate, que foi o nome como ficou conhecido, nos deu o selo da veracidade que a gente precisava. Ele provou que o entretenimento esportivo, nessa escala global, não obedece às regras do jogo, mas sim às regras de quem paga mais, sim. E tem gente que se recusa a olhar para isso. Quando a gente entende que o comando máximo do futebol foi preso por vender o evento para o melhor lance, a gente para de olhar para o campo como torcedor e começa a olhar como investigador. Mais uma coisinha. Tudo o que acontece dentro de campo, de qualquer campeonato, é manipulado. Cada falta, cada escanteio, cada cartão. Existe um submundo de apostas que eu já trouxe aqui. É jogador vendendo, falta, lances, escanteio. Isso é real, não é fofoca conspiratória. Não existe coincidência em um sistema que já nasceu corrupto. A Copa não é um espetáculo que acontece por acaso. É um produto desenhado, vendido e entregue, onde a única coisa que realmente não importa é a paixão de quem está na arquibancada. Isso mesmo. E agora a pergunta que fica é: até onde vai a nossa cegueira diante de um jogo que já está e sempre esteve com o resultado final escrito nos bastidores? Na live passada, eu trouxe aqui sobre a lista que vazou dos campeões e do resultado de todos os jogos até a Copa de 2042, que inclusive, curiosamente, não tem o script de 2038. O ano de 2038 simplesmente não consta nessa lista. Agora, vamos subir o tom. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Bora? Agora, nós vamos ter aquela conversa olho no olho para limpar a mesa e tirar as ilusões de frente. Vamos falar sobre como construíram na nossa cabeça a ideia de que alguém vai descer do céu para nos salvar. Porque se você acha que essa história não foi construída, foi sim. Foi sim. E talvez aqui eu vá desmontar o seu castelinho de areia. Estão preparados? Com emoção ou sem emoção? Bora? Vamos falar então sobre como construir na sua cabeça a ideia de que alguém vai descer do céu e nos salvar. E para a gente entender esse roteiro, a gente precisa voltar no tempo e conhecer uma figura, um homem chamado George Adamski. Sim, lá nos anos de 1950, Adamski se tornou o primeiro grande contatado famoso do mundo. Sim, ele foi o primeiro.
Vamos começar então com o papo de ET, que vocês tanto amam. Ele começou a espalhar a história de que conversava com seres de outros planetas, principalmente de Vênus. E olha que interessante a narrativa que ele trouxe. Ele descrevia esses seres como loiros, altos, extremamente belos, dóceis e, acima de tudo, iluminados. Segundo ele, esses irmãos do espaço vinham em paz para alertar a humanidade sobre os perigos das Gs, núcleo, que termina com Ares, e nos guiar em direção à evolução. Mas para um pouquinho e pensa comigo, presta atenção. Por que essa versão tão mansa, quase angelical, colou com tanta facilidade na cultura pop? A verdade é que Adamski pavimentou o caminho para uma das maiores armadilhas da engenharia social da nossa história. O mito do Salvador Galáctico, isso mesmo, foi ele. E antes de eu continuar essa história real, deixa eu fazer aqui um parênteses bem grande. Bem grande. Essa semana eu postei um vídeo falando sobre os que estão despertos e os que acordaram. E sim, tem uma grande diferença aqui. Os despertos já começaram a se despirem do ego e entender que o caminho para sair da Matrix é para dentro. É sobre as nossas próprias escolhas. Os despertos começaram a entender sobre causa e efeito e de que não tem um Deus barbudo sentado no trono para castigar ninguém. Não. Começaram também a entender que essas experiências mais dolorosas, essa que nós estamos tendo aqui, dificuldades que aparecem no nosso dia a dia, apesar disso tudo, essa experiência é única e de que nós somos responsáveis por fazer valer a pena para que aconteça o salto frequencial. Entenderam que nem Deus, estão entendendo ainda alguns, né? Estão entendendo que Deus, que nem Jesus, Buda, Guru, Vidente, Estreloso, nave de comandante estelar, seres estelares, ninguém vai vir aqui pegar na sua mãozinha e te salvar. Não. Não tem a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda já está conosco. É o despertar. Os despertos, estão na jornada da expansão da consciência. E eu não estou falando que os despertos de verdade são especiais iluminados, de forma alguma. Só estão entendendo como funciona o jogo aqui e resolveram se escolher ser soberanos da sua própria vida. Agora, os que acordaram, estes são aqueles que abriram os olhos e viram como o sistema manipula tudo, as falcatruas, etc. Mas caíram em outra caixinha, sim. Estão esperando os extraterrestres vir salvar, ou Jesus, ou Buda, quem sabe Deus. Ficam eufóricos quando uma nave aparece ou quando alguém filma um alien. Correm atrás da poção milagrosa ou da varinha mágica, sempre buscando fora, externo, e esquece de olhar para dentro, resolver as suas questões, porque sim, tem muita coisa mal resolvida. E enquanto esse acordado não olhar para dentro, continuar querendo fugir do planeta ou buscando fora o que sempre esteve dentro, não tem como. Vai viver na ilusão dentro de outra caixinha. Continuando. O sistema percebeu rapidamente o quanto esse discurso era convincente. Estou falando do George Adamski. Ao vender a imagem de alienígena bondosos que estão monitorando os nossos passos e esperando o momento certo para intervir. O que o sistema realmente fez foi transferir a nossa necessidade de um Messias religioso para o Messias tecnológico ou interplanetário. Percebe a jogada? E é muito fácil de manipular dessa forma. Quando o sistema jogar o foco de um lado, todo mundo corre para lá. Igual quando a gente joga o osso para cachorrinho, sai todo mundo correndo para um lado. E enquanto você está distraído, o sistema apronta do outro lado. E sabe o que é isso? Como todo mundo está anestesiado, ninguém questiona. As pessoas pensam, nossa, o ET é mais interessante. E aí tem aquele frenesi. É uma narrativa desenhada para gerar dependência. Em vez de você olhar para dentro, assumir a sua própria responsabilidade e buscar a sua autonomia humana, você fica de braço cruzado, esperando o resgate. Como a gente tem visto nos últimos anos, não é mesmo? E recentemente, nos últimos meses, os estrelosos começaram. A nave de Bashar vai vir no Texas resgatar os escolhidos. Agora acabou a roda de Sansara.
Ou o joio e o trigo já foi separado, não há mais tempo, os escolhidos já foram selecionados. Olha para mim, não tem ninguém especial, não tem ninguém escolhido não. Você é quem tem que se escolher. É você quem decide atravessar a porta estreita. E poucos são os que se escolhem fazer a travessia, já como dizia o Mestre Jesus. Mas o que as pessoas fazem? Se colocam em posição de submissão a uma autoridade externa, achando que somos coitadinhos incapazes de resolver os próprios problemas. Esse discurso adormece a nossa força. O sistema adora nos ver esperando por um salvador. Ah, sim, e o comércio está em alta. Então, seja um político, um líder, uma frota de naves. Porque quem espera passivamente pelo socorro aceita qualquer tipo de controle em troca de segurança. Eles nos querem dóceis, servis e infantilizados. Preste atenção nisso daqui. Infantilizados. E é assim que nossos irmãos estelares e as civilizações ocultas que estão aqui na Terra há milhares de anos nos veem. Olhando para cima, enquanto a verdadeira emancipação só acontece quando a gente acorda para o poder que já está dentro. E eu vou lembrar de uma coisa que nós já conversamos na live passada. Essas civilizações que estão aqui na Terra não querem contato com o humano da superfície. Não. Não querem. Nós somos perigosos demais para eles. Que já estão em outra oitava. Certo? Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Olha, para você que chegou aqui agora, o meu convite já está feito. Na próxima quinta-feira, nós estaremos no canal do Flávio Vale, lá no YouTube. Sim, vamos para lá. Então eu já quero fazer esse convite aqui para você, pra gente chegar chegando, aterrorizando o chat de lá. Quero vocês interagindo freneticamente, mandando mensagem. Tudo bem? Beleza? Bom, e agora que a gente limpou o ruído, vamos falar da fofoca boa, daquelas de bastidores que deixam qualquer um de queixo caído. Se a gente olhar o cenário dos anos 50, o mundo estava literalmente morrendo de medo da bomba, que termina com atômica. Entenderam, né? E aí que o nosso personagem principal, o George Adamski, entra com uma história que parece roteiro de cinema, mas ele jurava de pé junto que era real. E em novembro de 1952, ele resolveu pegar as malas e ir direto para o deserto da Califórnia. E o motivo? Ele tinha ouvido boatos de que discos voadores estavam pousando ali. E ele não foi sozinho. Levou uma galera junto, montou um telescópio no meio do nada. E, pasme, eles viram uma nave gigantesca em formato de charuto flutuando no céu. Mas a fofoca de verdade começa quando George pede para os amigos se afastarem e ele fica ali completamente sozinho no meio do mato, bem próximo a um desfiladeiro. De repente, quem aparece caminhando na direção dele? Um homem. Um homem. Mas não um homem qualquer. Esse homem tinha pelo menos 1,70 de altura, cabelos loiros, meio comprido, traços bem mediterrâneo e vestia um macacão bem acobreado, reluzente. George disse no começo que achou que era um minerador perdido. Mas conforme a pessoa, o homem, se aproximava, uma sensação bizarra de paz e um amor inexplicável tomaram conta do ambiente. Sabe o nosso aperto de mão? O visitante recusou. Em vez disso, ele encostou a palma da mão dele na palma da mão de George. George descreveu que a pele do cara era super delicada. Parecia uma pele de bebê mais firme e quente. E como eles conversaram, se o ser não falava inglês? Na base da telepatia, dos gestos. O George desenhou o sistema solar mentalmente, apontou para o Sol, contou as órbitas com os dedos, Mercúrio, Vênus, e quando apontou para o visitante, o moço repetiu o gesto apontando para a segunda órbita. Ou seja, o cara, o homem, era daqui do lado de Vênus. E o nome dele? Orton. O Orton não veio para invadir. A fofoca que ele trouxe do espaço era um puxão de orelha. Eles estavam preocupadíssimos com as explosões núcleo que termina com Ares aqui na Terra. Mas o encontro terminou com um acidente bem curioso. Quando Orton foi voltar para a nave dele, que mudava de cor sob o sol, feito um prisma, George chegou perto demais e o braço direito dele foi sugado por uma força magnética. E o resultado? O braço do George ficou completamente dormente por 3 meses. Isso mesmo! Antes de sumir no céu, Orton, que era o nome do ser,
ainda pediu um dos negativos de filme que estava no bolso de George. E você acha que acabou? O tal Orton deixou pegadas na areia com um símbolo super estranho no solado do sapato, que os amigos de George correram para moldar em gesso. Semanas depois, a nave voltou, passou voando baixo e jogou um embrulho no quintal de George. Interessante, não é mesmo? Era um pedaço de filme todo gravado com os mesmos símbolos misteriosos das pegadas. Agora vem cá, você acha mesmo que esse Orton veio do espaço? Ou ele estava aqui em alguma civilização oculta? O que você acha? Da onde é que veio esse Orton? Dizem que esses desenhos são a chave para entender como as naves se movem. Se é verdade ou se é um baita golpe de marketing da época, o mistério vai continuar. Aloysio tá mandando para Lídia. Canal Construindo Novo Mundo no YouTube ou no TE, termina com GRAM. Gratidão, Aloysio. O link do TE, termina com GRAM, está aqui na bio do canal. Quem se interessar, quiser entrar lá. A gente tem vários coleguinhas pra gente trocar figurinha, tem material para fazer, para baixar, para ajudar na expansão da consciência, certo? E o canal do Yu, que termina com Tube. Vai lá, menino, menina, se inscreve lá. Lá tem lives completas, as que estão gravadas aqui, porque aqui nessa plataforma eu não consigo postar as lives completas gravadas, só cortes. Certo? Gratidão, Luísio. Então, se é verdade ou se é um baita golpe de marketing da época, o mistério vai continuar. Mas convenhamos que a história é fascinante, não é mesmo? Eu tenho aqui uma premissa para mim de quem é esse Orton, da onde é que ele veio. Vamos subir o tom? Agora, eu vou te contar o que não está nos livros de história, e muito menos no Jornal das 8. Me diz uma coisa, você realmente acha que o controle sobre a humanidade começa com uma nave espacial descendo no meio da avenida? Ou com um chip sendo implantado à força no seu braço? Não. Eles são muito mais sofisticados que isso. O verdadeiro controle mental coletivo começa onde você menos imagina. No plano mais denso, no plano físico. É uma engenharia silenciosa que acontece bem debaixo do nosso nariz todo santo dia. Sim. Enquanto a gente acha que está vivendo uma vida normal, pensa comigo. Sabe aquele filme de ficção científica que você assistiu no cinema semana passada? Ou aquela série que todo mundo está comentando no streaming? Netflix, por exemplo? Pois é, começa ali. No meio do entretenimento, existem camadas e camadas de programação subliminares desenhados milimetricamente para calibrar a sua mente, para ditar o que você deve sentir, temer ou desejar. Mas o plano deles não é só psicológico, entende? É químico. Enquanto a sua mente está distraída observando essas telas, o seu corpo físico está sendo preparado com um terreno. E aqui que a fofoca fica séria. Pensa na quantidade de metais pesados que a gente ingere e respira todo santo dia sem perceber. Alumínio, bário e sim, até o famoso Gra, que termina com feno. Sabe aquela fumacinha dos aviões? Lá tem muita coisa. Muita coisa. Isso está na água, nos alimentos industrializados. Preste atenção nisso daqui. Nos alimentos industrializados. No ar que a gente respira. Fumacinha dos aviões. Isso. Mas por que esses elementos específicos? Por quê? Porque tem um motivo por que esses elementos. Por que essa obsessão em encher o corpo humano de metal? Esses metais funcionam perfeitamente. Eles são condutores. Quando eles entram no nosso... Olha, e o que eu estou falando aqui está lá no Fórum Econômico Mundial. Está escrito lá que os humanos iam começar a ingerir, através de cápsula e outras coisinhas mais, como picadinhas, certas nanotecnologias. Para quê? Eles colocaram um nome bonito, Internet dos Corpos. Tá lá, não sou eu que estou inventando, não. E aí o que acontece? Quando eles entram no nosso organismo, eles começam a reagir diretamente com a frequência invisível, cruzando na nossa casa a cada segundo. O sinal do Wi-Fi, as ondas de micro-ondas, as antenas de transmissão que estão em cada esquina. E essa combinação das duas coisas, os metais dentro de nós e as frequências fora, montam uma verdadeira nanotecnologia invisível dentro do nosso próprio corpo. É como se eles instalassem uma antena biológica interna em cada um de nós, sem que a gente precisasse passar por cirurgia. Eles transformam o nosso organismo em um receptor perfeito para o comando deles. E é por isso que às vezes o mundo parece ter uma crise de ansiedade coletiva, ao mesmo tempo. Ou todo mundo começa a pensar do mesmo jeito. A Matrix não é um conceito virtual, é uma engenharia química e magnética operando agora mesmo nas nossas células. E o pior de tudo é que eles fazem com essa antena depois que ela já está montada.
Esse é o problema. Mas se você acha que para por aí, o que eu vou te contar agora é ainda mais chocante. Bora, chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando. E o sistema não constrói uma infraestrutura dessas à toa, não. Eles usam essa tecnologia de ponta que envolve sondas e projetores remotos, aparelhos quânticos de alta potência. Preste atenção nisso daqui. Sabe o que esses projetores fazem? Eles realizam varreduras constantes por telemetria direto na nossa residência. Não sou eu que estou inventando, existe essa tecnologia sim. É como se um scanner invisível estivesse passando pela sua sala e pelo seu quarto enquanto você dorme, mapeando a assinatura energética do seu ambiente e do seu corpo. Mas o alvo principal deles não é qualquer pessoa, não. Eles focam em indivíduos-chave da nossa sociedade. Pessoas com muita visibilidade, como grandes atletas, líderes de opinião ou figuras públicas que movem massas. E por que eles fazem isso? Porque quando eles miram nessa tecnologia, o foco é invadir duas áreas vitais do cérebro. O cerebelo e a glândula pineal. Quando esses projetores remotos hackeiam a pineal e o cerebelo dessas pessoas influentes, eles conseguem gerar lapsos e apagões, olha isso, apagões mentais instantaneamente. Eles literalmente desligam o comando consciente da pessoa por alguns segundos. E aqui está o pulo do gato. Eles não fazem isso apenas para prejudicar aquele indivíduo isolado. O objetivo é macro. É criar traumas coletivos, traumas nacionais estrategicamente desenhados para baixar a frequência de um país inteiro de uma vez só. Que é um exemplo clássico que mexeu com o emocional do mundo todo e quase ninguém entendeu. Pensa naquele trauma de 2014, uma coisa besta, na Copa do Brasil. Naquela história da derrota do Brasil por 7-1 na Copa do Mundo aqui, né, que aconteceu aqui no Brasil. Sabe aquele apagão coletivo? Aquela pane que ninguém consegue explicar de onde veio? Que parecia que todo mundo tinha entrado em transe, uma paralisia, uma anestesia. Quer outro exemplo? Mais recente e chocante? Pensa naquele caso terrível da mulher que foi jogada da ponte sem a corda de segurança. Aquilo desafia a lógica humana. E outra coisa, já está acontecendo em várias partes do mundo. Um apagão, uma amnésia, do nada, lapsos. Como que profissionais treinados sofrem um apagão mental daquele tamanho? Porque não foi um, foi o grupo. Quantas pessoas estavam lá? 3, 4? Não é normal cometer um erro tão brutal. Se uma pessoa tivesse sofrido um apagão, ok, 2, tudo bem, mas foi o grupo. Inclusive a moça que estava lá. Se você observar nas imagens, tem várias pessoas que fizeram o salto antes e estavam totalmente paramentadas. E é exatamente isso, uma pane induzida no cérebro de indivíduos-chave para gerar uma onda instantânea de choque, revolta e trauma coletivo. Ali existe uma engenharia de controle mental em massa operando no nível mais alto, usando o sofrimento e o choque psicológico para sugar a energia de milhões de pessoas ao mesmo tempo e manter o controle. Sim, e esses apagões, controle, tem nome. É o famoso MK. Ultra. Entenderam, né? Não coloque aí no chat. Só que numa escala quântica e tecnológica que a maioria nem sonha que existe. E existe sim. Mas a fofoca fica ainda mais profunda quando a gente olha para quem está atrás do painel de controle operando essas máquinas. E só mais uma coisinha. Esse projeto do MK, está documentado. E estava lá naquelas páginas dos últimos documentos liberados, acho que do primeiro lote, que Beicinho nervoso resolveu soltar. Tá lá, documentado, como era feito, como que funcionava. Certo? Então, se você achou que essa história para no controle do corpo físico e do cérebro, se prepara. Porque agora a gente vai descer mais um nível nessa toca do coelho. É aqui que o controle biológico dá um salto e vira um controle espiritual em escala quântica. Tô olhando a aura aqui para ver se dá tempo. Quando a gente fala de abdução e de contato com outras realidades, a maioria das pessoas pensa logo naqueles clichês de cinema, não é mesmo? Mas a verdade dos bastidores é muito mais complexa. Existem raças específicas operando essa engenharia aqui na Terra. Um exemplo são os Zeta Reticuli. E não estou falando daqueles pequeninos que aparecem na cultura pop, mas sim de seres imensos com mais de 2 metros de altura. Eles atuam em conjunto com subraças controladoras, junto com os grupos como os Draco e os Repti e os Greys. No entanto, eles operam em uma camada ainda mais superior de controle, o que a tradição gnóstica chama de arcontes.
Eles utilizam verdadeiros simuladores encarnacionais para limitar a nossa essência espiritual e impedir o despertar da humanidade. O senso comum diz que quando esses seres realizam abduções, eles não estão apenas buscando material biológico, extraindo hormônios para tratar as próprias deficiências físicas ou tentar salvar a genética deles. E sim, essa parte física existe, essa extração existe. Mas entre nós, isso é só a ponta do iceberg. É uma cortina de fumaça para o verdadeiro objetivo. E o que eles querem de verdade é algo infinitamente mais valioso e sofisticado. Eles tentam fazer um hackeamento quântico da estrutura multidimensional do seu avatar. Pensa comigo. O seu corpo físico é apenas a casca, o veículo tridimensional. O seu avatar é real, é uma engrenagem cósmica gigantesca conectada a dimensões mais elevadas. E deixa eu relembrar aqui sobre as mônadas, a origem da alma, porque tem gente chegando e muitos não ouviram como funciona a engenharia da alma. Para você entender de forma simples, pensa nessa estrutura como uma grande rede de energia em cascata. Tudo começa com a consciência divina, a fonte de tudo que é. Dessa fonte nasce as supramônadas e as mônadas, que são como gigantescas usinas de energia pura que decidem explorar o universo. E para conseguir descer e experienciar essas dimensões mais densas, essas mônadas se projetam e criam o seu espírito, o seu eu superior, que funciona como seus gerentes espirituais das esferas mais elevadas. E por fim, na base dessa cascata, o seu eu superior projeta a alma, que é o seu software quântico que anima o seu corpo físico aqui na Terra. Ou seja, a sua alma é a ponte final de uma engrenagem divina monumental. Entenderam? Continuando. Então, quando essas raças capturam o ser humano nesse processo, eles usam tecnologia que nós mal conseguimos conceber para mapear os seus corpos sutis, os seus meridianos energéticos, a sua assinatura espiritual. Porque sim, cada um de nós temos uma assinatura vibracional e é através dela que a sua família cósmica te localiza do outro lado do véu. Quando você estiver ressonante para viver outras experiências, você vai ter contato com a sua família cósmica e você vai ser direcionado para o próximo passo, para a próxima experiência. Eles não querem só o seu sangue ou os seus hormônios. Eles querem decodificar a senha do seu sistema operacional espiritual. Agora preste atenção nisso daqui. Eles tentam interceptar os comandos que a sua consciência superior envia para o seu corpo físico, criando bloqueios nessas linhas de transmissão quântica. É um verdadeiro sequestro de autonomia cósmica, feito para que você continue operando no automático, sem conseguir acessar o seu real poder de manifestação e despertar. Dá até um arrepio pensar no nível de ousadia desses seres, não é mesmo? Mas para você entender como eles conseguem entrar com tanta facilidade nessa estrutura espiritual, a gente precisa olhar para como a nossa alma realmente funciona. Exatamente. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Bora? E é aqui que a gente desmonta os velhos dogmas e começa a entender a engenharia por trás do espírito. Me diz uma coisa, o que é que te ensinaram sobre a alma? Aquela ideia romântica de uma fumaça branca, abstrata, que flutua por aí e depois a gente morre? Esquece isso. Vamos atualizar esse software. Na verdade, a nossa alma funciona exatamente como uma rede neural quântica, altamente sofisticada. É como se ela fosse uma internet espiritual, um banco de dados vivo que conecta todas as suas experiências, memórias e sentimentos através do tempo e do espaço. E olha, vamos lá, de novo, fazer um parênteses aqui. Nós não somos fragmentados. Que o seu fractal está na 8ª dimensão e você precisa de ir lá resgatar ele para você ter uma vida plena aqui? Não. Você tem outras versões suas vivendo por aí? Sim. Cada um com a sua consciência. Você, a sua consciência, escolheu viver aqui, este inferno. Nessa experiência maravilhosa. Querendo você ou não. A sua parte consciente do outro lado do véu, ela sabe disso muito bem. E ela escolheu vir para cá. Tá bom? Então, e por que importa você entender a alma como uma rede? Porque é exatamente por essa característica que as forças de controle conseguem agir. Como essa rede é fluida e puramente energética, esses seres invasores, essas sub-raças controladoras que a gente acabou de citar, entram na frequência dessa malha. Eles navegam por essa internet da sua alma para alcançar o seu corpo estelar. Mais um parênteses aqui. Ah, então quer dizer que nós temos um corpo criogênico por aí? Não. Ninguém tem certeza disso não. E eu vou falar por quê. Essa é uma tradução moderna. Depois que surgiu o filme Matrix,
Aí veio um estreloso, começou a confabular tudo isso e jogou na internet. Muita gente agora fala, então quer dizer que nós temos um corpo criogênico? Olha, literaturas sérias não fala nada disso não. Nada. Foi a partir do filme Matrix. Continuando. O objetivo deles é fazer um mapeamento completo da sua consciência. Eles querem saber quais são os seus traumas, os seus medos, as suas fraquezas e as suas buscas. É um escaneamento profundo. E para que eles querem esse mapa? Para criar barreiras, bloqueios quânticos artificiais. Eles tentam cortar o fio da meada. Eles tentam bloquear o seu acesso direto com o seu eu superior, com a sua mônada primordial, que é a sua centelha divina, original, sua fonte de energia pura. Pensa no celular. Se alguém corta o sinal do Wi-Fi, do 5G, do aparelho, continua funcionando, mas ele não atualiza, não baixa novos aplicativos e não se conecta com o mundo exterior. Ele fica isolado. E é exatamente isso que eles tentam fazer com o seu avatar aqui na Terra. Isolar você da sua fonte criadora para que você se esqueça de quem você é e continue preso nesse simulador encarnacional, achando que a vida é só pagar boleto e sobreviver. E sabe qual é a maior ferramenta que eles criaram para manter esse isolamento funcionando perfeitamente há milênios? Olha que interessante! O mercado da fé. Exatamente isso. Exatamente isso. Respira fundo. Se apega na sua verdade interna, porque o que eu vou te falar agora pode quebrar de forma definitiva os pilares das religiões dogmáticas que colocaram a humanidade de joelhos por milênios. Vamos analisar os fatos com a lógica e discernimento. Quando a gente abre a literatura apócrifa, os textos sumérios e as próprias escrituras antigas do Velho Testamento, o que a gente vê ali? Com todas as letras, o quê? A gente vê um Deus que exige sacrifício físico constantes. Ele queria o sangue e a gordura do carneiro, boi, pombo. E pedia vinho, pedia cerveja. Ele literalmente pedia um churrasco e um banquete em sua homenagem. Pensa comigo, um ser puramente espiritual, uma inteligência de luz que habita as dimensões mais elevadas do universo, consome matéria orgânica? Precisa de gordura animal e álcool para se sustentar? É óbvio que não. O verdadeiro criador de tudo que é não se alimenta de morte e sangue. Isso prova mais uma verdade chocante, mas libertadora. Essas divindades do Velho Testamento e as suas hierarquias não eram seres espirituais. Eles eram seres físicos. Eram astronautas antigos, inteligências de carne e osso, vindas de Nibiru e de outros sistemas. Operando aqui na Terra com uma tecnologia que para o povo da época parecia magia ou milagre. Eles se fantasiaram de deuses para servirem e serem adorados. Eles se alimentavam não apenas das oferendas físicas, mas principalmente da energia do medo, da culpa, da submissão de um povo inteiro. Eles criaram uma dinastia de controle baseado na barganha espiritual, do tipo, me obedece, me alimenta e eu protejo a sua tribo e destruo os seus inimigos. Nós somos ensinados a adorar os nossos próprios carcereiros espaciais. E essa estrutura deu tão certo para eles que acabou se tornando a maior ferramenta de manipulação em massa da história da humanidade, a religião. A religião virou um grande folclore de controle. E domingo eu vou te explicar o que é que os supostos canalizadores espalham pelo mundo e diz o que o comando estelar pensa sobre isso. Tudo bem? Antes de eu ir para o chat, eu tenho um recadinho aqui. Bora, chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. Bora! Olha, então, meus queridos, depois da gente passar hoje por tanta coisa, a pergunta que fica não é mais o que está acontecendo com o mundo, mas o que você vai fazer com a verdade que agora pulsa em você. O sistema conta com a sua passividade, com o seu medo, com a sua repetição infinita de karmas financeiros, amorosos e existenciais. Não procure fora o que já está dentro de você. Se o sistema tentou te convencer de que você é impotente e precisa de intermediários, é porque eles têm medo do seu verdadeiro tamanho. Não dê poder para intermediários, não entregue a sua energia para o medo. Assuma as rédeas do seu templo, do seu corpo. Seja soberano da sua própria vida. Você é uma partícula divina viva. Você carrega a centelha divina pulsando em cada filamento do seu DNA. Decrete de uma vez por todas a sua soberania diante da fonte criadora e do universo. A Matrix quer que você gaste sua energia vital buscando salvadores externos, enquanto a única resposta real está na conexão com a sua soberania interior. E se você, agora é um convite meu, se você sente que está caminhando sem direcionamento claro,
na sua vida profissional financeira, se os seus relacionamentos parecem travados e desalinhados, e você quer decodificar de uma vez por todas, se o que você está vivendo é um karma ou apenas uma repetição inconsistente de um ciclo, talvez você precise de um mapa de navegação. E é por isso que eu faço o convite para você, se você sentir no seu coração, eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar. E através dessa investigação, nós vamos descobrir a sua verdadeira origem estelar, a sua frequência atual, acessar as suas primeiras encarnações aqui na Terra. Nós vamos ver a sua bagagem espiritual, ver se é em Lemúria, se é Atlântida, o que diz muito sobre as suas aptidões profissionais, os seus talentos e a forma como a sua energia opera aqui no plano físico. Para fazer essa leitura comigo e alinhar a sua rota, basta me chamar aqui no privado do TikTok ou no Insta, @NainuraSantos. E para os avatares que querem ter um conteúdo exclusivo, vídeos e lives e um chat que pode conversar direto lá comigo, você não pode ficar fora dessa. Eu estou falando do quê? Da inscrição aqui do canal. E aí, quero deixar mais um recadinho, na próxima terça-feira, às 20 horas, nós teremos uma live exclusiva para os inscritos. Então, se você quiser se tornar um inscrito aqui do canal, apoiando o canal com apenas R$15 por mês, você vai aqui na bio do canal e tem uma palavra escrita inscrição. Tá bom, meus amores? Você pode pagar lá, tem o plano lá de R$15, não aperta no bolso, não compromete o seu cartão e você pode desistir quando quiser, tá bom? E mais uma coisinha antes de eu ir pro chat responder as perguntinhas. Vocês são avatares que encarnaram neste tempo de transição exatamente para quebrar essa barreira de frequência. A Terra está alinhando o seu gradiente. Você, meu amigo, minha amiga, foi desenhado para suportar essa nova oitava. Não aceite mais as correntes da distração. Não ceda a sua energia para o palco mundial. Limpem os olhos, governe a sua biologia. O tempo de existir a história do lado de fora acabou. O sistema só tem poder enquanto você joga o jogo dela. E hoje nós escolhemos a nossa emancipação. Por isso, meu querido galáctico, minha querida galáctica, meu novo humano, a partir de hoje, não olhe para trás, escolha-se. Eu preciso de você com a mente limpa, o espírito desperto e a biologia ativada, para juntos subirmos o gradiente frequencial da Terra. A nossa soberania está decretada aqui e agora. Tá bom, meus amores? E só mais um recadinho. Amanhã, a gente tem live aqui no TikTok, Café com Soberania. Eu vou trazer um tema que toca muito sobre as nossas fases da vida e como é que a gente sabe identificar e passar por elas e resolver cada fase dessa, tá bom? Então amanhã aqui no TikTok, Café com Soberania. Vamos para o chat responder as perguntinhas. Bora! Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. O chat passou correndo demais. Lolo, um beijo, minha querida. Sofia, um beijo. Bora. Bora. Verônica falando do imã gigante da Xing Ling. Gratidão, Jonas. Mas eles não vão usar para puxar os humanos, não, viu, Verônica? Eles vão usar com outro objetivo. Eu, self. Paguei uma mesa luciferiana e agora? Uai. Você está sintonizado com isso? Eu, self? Ou você quer saber os benefícios? Eu não vou saber. Como limpar o nosso corpo de metais pesados? Sheila, tem várias coisas que você pode usar. Inclusive clorela, também é muito bom para você poder limpar esses metais pesados. Existem diversos suplementos, protocolos que você pode estar usando. Qual o chakra mais importante? Todos são, Alex. Todos são. Mas você tem que ter a base primeiro, né? O básico. Certo? E aí por diante. Né? Para você poder ter contatos com seres estelares, como os arcturianos, por exemplo, você tem que ter o chakra cardíaco desbloqueado, em harmonia, né? Mas todos os chakras têm a sua importância. E a gente não tem só os sete principais chakras, a gente tem chakra em todo o corpo, tá? A gente tem chakras na mão, na palma da mão, nos dedos, no pé, certo? Todos são importantes. Sinto que estou perdido nesse mundo. Air Prime. O que está acontecendo? Air Prime. Aqui o problema é assim, ó. É o que eu sempre falo. Você tem que viver sua vida, entender como funciona o sistema, o que é que está te distraindo, fazer o simples e básico bem feito. Quando a gente faz o simples e básico bem feito, por isso que eu bato na tecla. Quando a gente faz o simples e básico bem feito, a gente traz a gente para o centro, você se conecta com o seu corpo, com a sua essência. É por isso do simples e básico bem feito. Quando a gente não faz o simples e básico bem feito, a gente fica com ruído.
na nossa biologia, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso emocional, viu? E aí a gente deixa de enxergar as coisas. Então, os ETs existem? Existe, claro que existe. Muito dessas civilizações está aqui na Terra há muitos milênios, há muitos anos. Eles estão aqui, eles não querem contato com o humano da superfície. Muitos estão entre terrenos, tá? Mas existe vida em outros planetas também. Mas a maioria do que a gente vê por aí está aqui na Terra. Ora. Bruno, como você fala isso sem medo? Falo porque eu fui preparada e em novembro eu falei que os assuntos que eu ia falar iam me custar alguma coisa. E eu sei disso, desde novembro do ano passado. Tá bom, meu querido? Quando você tem um alinhamento com a consciência divina, você tá tudo certo, viu? Eu não tenho medo. E eu vou fazer o que tiver que ser feito, porque eles me disseram, não é sobre mais você, é sobre os outros. Eu vou fazer o que tiver que ser feito. Alguém falou aqui sobre espirulina, a clorela, também é muito bom, viu? Gratidão, a amiguinha que falou aí. Madevige. Existem seres galácticos maldosos querendo nos prejudicar? Sim, existe sim. Consciências trevosas, Draco, répteis. Sim, só que aquele negócio, né? Para essas... Gratidão, Debré. Para essas civilizações, para eles estão certos. Sabe como que eles veem nós, humanos? Como cachorrinhos adestrados. Eles falam assim, ah lá, que bonitinho. É assim que eles veem a gente, viu? Gratidão, Ângela. Lídia. Um beijo, minha querida. Um beijo. Cheio de coisas. Eu, Self, queria ser tua amiga. Já somos, eu, Self, já somos. Um beijo, viu? Já somos. Lequinha, eu vi uma nave dourada, aparentemente pequena, diante das demais vistas. Você viu? É de lata? Lequinha, olha, vou falar aqui de novo, né? Muitas naves que a gente vê por aí, e eu trouxe até um exemplo aqui, né? Lá no país Xing Ling. No Xing Ling, país? Ah, não é lá no Irã, né? No Irã, tem naves com formato de arraia, que faz movimento no ar que os aviões dos militares não fazem, viu? Então, se for de lata, é humano. As consciências, certos seres conseguem materializar certas naves? Consegue, mas a maioria que está aí no ar, vamos pôr 90%, é humano. Eu já tive diversas projeções astrais, eles me mostrando que é humano. Eles me mostraram várias vezes, abri a nave, é humano, tá vendo? É humano, tá vendo? É humano, tá vendo? Então é humano. Mesmo o réptil também tem os bons e os maus. Josi. Oi, Josi, um beijo. Tem sim. Não é porque é réptil ou Draco que eles são... Algumas desses seres têm a parte boa também, não é só ruim, não. Não é só a parte ruim que quer nos prejudicar, não. Tem gente boa do outro lado também. Beleza. Andréia falando, foi justamente na Copa de 2014 que vi que tinha algo errado. Pois é, tem coisa errada aí. Muita coisa errada. Alex, existem radar LiDAR portátil na frequência do seu Wi-Fi para saber o que você faz na sua casa? Sim, verdade. Verdade, gratidão, Alex. Verdade. André, isso mesmo. André, isso mesmo, fizeram o que fizeram com a Britney Spears, verdade. A rede G6 está chegando e ela faz o efeito direto nas nossas células e vão... Mas o celular já influencia nossas células, Bruno. O celular já está fazendo isso. Já tem as micro-ondas aí, né? Já atuando na nossa célula. Em algum momento vamos ter contato direto com esses seres? Air Prime. Nós já temos. Aqui, aí com você. Só que a gente não precisa de ver eles, pegar neles. Eles estão aqui, estão aí com você. Né? Os seres, os arcturianos, né? E tantas outras raças já estão conosco.
Mar de Vic. Eu ouço muitos zumbidos, só de madrugada, que meu cérebro tem ideias fabulosas para trabalhar. Legal. O que é? Pode ser você sentindo a frequência de alguma consciência se aproximando de você. E essa consciência não significa que é uma consciência ruim. Pode ser de algum visitante que foi te visitar aí, que foi te olhar. Uma coisa importante é a gente deixar a casa da gente sempre limpa. E aí, fazer alguns exercícios de movimentação energética no nosso corpo. Como a casa tem que estar limpa, nós também temos que estar movimentando energia, fazer bloqueio, trabalhando energia. Air Prime. Em algum momento, como eu já falei, nós já temos contato com eles, já temos. Como iremos identificar esses seres do bem e do mal? Nós vamos identificar, a gente consegue identificar pela ressonância do nosso cardíaco. Mas se você, Lequinha, tiver numa frequência, você não é interessante para certos seres, porque você está bloqueada, né? Vai se aproximar de você aquilo que você tiver ressonante. A gente atrai consciências trevosas, espírito perdido por aí. Se a gente tiver ressonante com eles se aproximam por ressonância. É assim que acontece a coisa. Certo? Legal. Sugadores. Então, mas aí eu dei o exemplo dessas consciências. Eles só vão aproximar daquelas pessoas que estão ressonantes. Viu? Se você estiver ressonante com esses seres, eles vão se aproximar. Você deu espaço para eles entrar. Cristine, você conhece alguém, algum caso de teletransporte? Gratidão, Sol. Gratidão, Sol. Tem um caso de um padre que eu posso trazer aqui no domingo. Ele tem relatos, né, de que ele fazia bilocação. Ele estava num lugar e de repente ele se teletransportava para outro lugar. Eu vou trazer o caso dele domingo. Um padre que fazia isso. Gratidão, minha querida. Bora, deixa seu coraçãozinho, compartilha esta live. E sobre a história de Javé? Então, Javé, demiurgo, cão do universo que nos aprisiona aqui. Gratidão, Ângela. Que nos aprisiona aqui. Não tenham medo, porque o demiurgo, cão do universo, ele não cria nada, ele não tem centelha divina. Você tem uma tomada direta ligada com o Criador, com a consciência divina. Ninguém nos aprisiona aqui. Sabe quem que nos aprisiona aqui? Nós mesmos. Nós somos ressonantes com esse sistema. Nós adoramos esse lugar. Você acredita que o tempo, o evangelho de Javé... Então, estou acabando de falar, Javé, e por aí tanta coisa, né? O demiurgo, cão do universo, é tudo a mesma coisa. Mas eu ouço muitos zumbidos só de madrugada, quando já respondi. Pode ser que tenha consciência aproximando de você. Mas David, consciência, viu? Pode ser uma recalibração. Gratidão, Josi. Pode ser uma recalibração, pode ser que você voltou de uma projeção astral e você está ajustando no seu corpo físico. Isso tudo faz parte, estalo na cabeça, tá? Em Colares, Pará, houve a Operação Prato. Você sabia que até hoje tem aparições por lá? Sim, nunca parou, Alex. Em diversos locais do Brasil. E lá em Varginha também, a coisa não aconteceu só lá naquele ano, não. Anos antes já tinha acontecido muitas coisas. Viu? Gratidão. Continua acontecendo muita coisa, né? O que acontece quando morremos? Nós continuamos vivendo, esse corpo biológico fica e a nossa consciência segue. Então, mas aí vamos lá para os arcontes. Arcontes não, os senhores do karma. Você chega lá do outro lado, eu gosto de chamar eles de alfandegários. Ele fala assim, vem cá, vem cá. Vamos ver se você fez toda a tarefinha, peraí. Você vai ter que voltar. Aquela pessoa que você odeia, entendeu? A gente volta aqui, você passa lá um tempo, gratidão, Josi. Você passa lá um tempo, né, estudando, se reequilibrando, fazendo tratamento, recebendo orientações, e aí você volta aqui de novo se você não cumpriu toda a tarefinha. Se você estiver com uma frequência alta, acima de 500 Hz, ressonante com outros orbes, você segue caminho para poder vivenciar outras experiências. Lídia, me esclarece, usar peças de cobre no corpo realmente traz benefício? Olha, Lídia, traz, mas você que tem que estar
bloqueada e protegida contra consciências negativas, sim. A gente só, a consciência negativa, um obsessor, vamos falar a verdade, um obsessor, consciências trevosas, só vai aproximar de você se você estiver ressonante com isso. E como que é isso? Você fica tendo pensamentos, é você estar sempre reclamando todo dia, é você estar com a casa bagunçada, cheia de sujeira, de entulho, é você estar com entulho na cabeça, é isso que faz você ficar ressonante, né? É você viver num caos, brigando com as pessoas, é isso. Aí você vai estar ressonante, você atrai. Podemos nos comunicar com os outros seres ou só por escolha deles? Nós podemos, Sol, desde que o seu avatar biológico, a sua mente esteja alinhada, sem ruídos. Por isso que eu bato na tecla. Você tem que fazer o simples e básico bem feito. Bem feito. Para quê? Para limpar o ruído. Os seres não conseguem aproximar da gente. Por quê? Porque a gente está tão denso na matéria que eles não conseguem. Eles estão aqui o tempo todo falando aqui para nós. Olha aqui, não sei o quê. Só que a gente não consegue ouvir. Por quê? Porque nós estamos cheios de ruído no corpo, na mente, no emocional, viu? No nosso campo. Tá tudo cheio de ruído. Mas nós podemos sim comunicar com eles, escutar orientações, receber orientações. Viu? Como o desperto se integra na Matrix? O desperto, de verdade, ele não fica postando num alguém que vai vir nos salvar, não. Nem Deus, nem Jesus, nem Buda, ninguém. Viu? O desperto, ele vive aqui no meio do caos, sem pertencer ao caos. Por exemplo, fazer o básico, simples e básico, bem feito. O que você bota na boca é uma decisão sua. O que sai também. E o pior é o que sai da boca e não o que entra. Mas quando eu bato na tecla do simples e básico bem feito, você escolhe o que você come, não é mesmo? O sistema quer te empurrar aquilo que é lixo, que é confortável, que te traz um confortinho no coração. Esse tempinho do inverno é uma delícia para você se afundar no balde de quê? De chocolate, de porcaria, de lasanha, de sei lá o que, miojo, né? Então, é você viver no caos, mas não pertencer a ele. Madevid, minha filha tem necessidades especiais, eu tenho que acertar com ela ou ela comigo os erros? Você, de qualquer forma, Madevid, tem que acertar com ela. Mesmo você achando que você não fez nada, se acerte com ela, viu? Se ela tem problema com você, se ela te atacou, se ela te, sei lá, fez qualquer coisa com você, perdoa. Perdoa. Desapega também, pais e mães. E até gente que tem relacionamento com as pessoas, a pior coisa que tem pra gente não é o desapego de materiais, de coisas materiais, e sim das pessoas. Tem que trabalhar o desapego também. Luiz, ninguém está nessa encarnação à toa. Verdade, Luiz, gratidão. Como sintonizar nosso rádio em frequências seguras? É você, Alex, manter gratidão, menino mal. É você estar de bem com a vida, entendeu? Você escutar música boa, fazer o simples e básico, bem feito que eu vivo batendo na tecla, escutar música boa, hidratar o seu corpo. O que mais? Não comer embutido, mortadela, hambúrguer, multiprocessados, miojo, esse tipo de coisa, viu? Tomar sol, é você fazer exercício físico, porque muita gente acha que é besteira fazer um exercício físico. Não, é muito importante, até inclusive para correr a energia nos seus meridianos. Na Panda, eu vi centenas de OVNIs em filas cruzando os céus às 20 horas. Pode ser Starlink? Pode ser Starlink. Dessa forma que você está descrevendo para mim, Fábio, só pode ser Starlink. Centenas de OVNIs em fila, num determinado horário, Starlink. Viu? Nave não vai aparecer dessa forma. Certo, meus amores? Quinta-feira que vem, mas domingo tem live aqui, amanhã tem live aqui, sábado tem live aqui. Eu só tô dando um recadinho para lembrar que quinta-feira que vem, dia 2 de julho, nós estaremos no YouTube, no canal do Flávio Vale. E se você quiser fazer sua leitura energética do mapa vibracional estelar, me chama aqui no privado, no TikTok ou no Insta, @Nainura Santos. E se você, meu amigo, quiser apoiar esse trabalho, este canal maravilhoso, vai aqui na bio do canal, lá tem uma palavrinha inscrição. Por apenas R$15 você vai ter um conteúdo exclusivo, lives exclusivas. Tá bom, meus amores? Amanhã, às 17 horas, Café com Soberania. Nós vamos abordar um tema muitíssimo interessante. Então, eu já convido você a vir tomar esse café comigo delicioso nessa tarde de sexta-feira. Tá bom, meus amores? Um beijo, gratidão, Sol. Um beijo.